Estamos praticamente na reta final do mês de agosto e o Algarve, desde sempre um dos destinos de eleição para férias, voltou a sofrer com a pandemia. Na reportagem especial desta semana, fomos de Lisboa ao Algarve e damos-lhe a conhecer a realidade do verão no sul do país. Praticamente 3 horas depois, chegamos num dia quente de agosto à capital do turismo algarvia. Albufeira, mais concretamente a Rua da Oura, é conhecida pela elevada procura de turistas nacionais e estrangeiros todos os verões. Entre o passado e o presente, as imagens ilustram bem a realidade dos dias de hoje. Um dos locais que outrora mais concentrava pessoas na rua, no interior de lojas, em bares, restaurantes e atrações turísticas, agora está diferente. Este verão está a ser muito mau para todos nós e consegue ser ainda pior que o verão anterior. E o verão anterior já estava a ser muito difícil para conseguirmos fazer face à nossa vida, conseguirmos acumular dinheiro suficiente, porque isto é bastante sazonal. Eu só tinha um intervalo de dezembro e janeiro, o resto eu trabalhava sempre. E agora não? Agora não. Completamente, desde que começou a pandemia, o ano passado trabalhei 4 meses e este ano vai 4, 5 meses na mesma. Está muito difícil, agora a gente faz mais pessoal assim de Lisboa, Porto, que vem para cá embaixo. E não são poucas, e pronto, vamos fazendo o que há, né? Ficar parado é que não pode ser. Ficar parado é que não pode ser e este é de resto o espírito de resiliência transversal aos trabalhadores de todos os setores. O sol e a praia continuam a fazer parte do cartão de visita algarvio, mas este ano o retrato ficou mais uma vez incompleto. Depois de em meados de maio o turismo ter arrancado em força, a saída de Portugal da lista verde de alguns países considerados seguros para viajar em junho fez com que a retoma da atividade turística fosse interrompida. O impacto foi muito forte. Nós estávamos, recordo-me, em junho, quando isto aconteceu, estávamos com 60% de ocupação e caímos para 30%. Muito trabalho e depois muita reorganização last minute. E eu se eu tinha um determinado número de colaboradores contratados, porque sabíamos que íamos ter uma grande ocupação, no espaço de 2 dias o hotel cai estrondosamente em termos de ocupação e ficamos quase todos a olhar uns para os outros e agora, não é? O enorme desafio deste ano foi esse, aliás, foi construir e desconstruir equipes e todos os custos inerentes a estas operações, não é? Muito difícil. As perspectivas que nós tínhamos no início da época de que teríamos um verão melhor que o ano passado acabaram por ficar comprometidas porque as restrições impostas pelos países de origem dos turistas impediram que pudéssemos receber turistas oriundos de países terceiros, designadamente do Reino Unido, que é o nosso maior fornecedor de turistas, e naturalmente contamos praticamente com o mercado interno. Nós tivemos, depois de maio, um junho que foi bipolar, quase, porque nós tivemos um período em que ainda beneficiámos do chamado half-term inglês, em que nós estávamos na condição privilegiada de estar na lista verde para viagens, se lembram, e o half-term é um período de férias escolares, portanto aqueles que mais nos procuram dentro do mercado britânico são famílias com filhos a cargo, e nesse período nós tivemos uma forte procura que ainda abarcou ali a primeira semana de junho. A confiança dos consumidores perdeu-se, a evolução da pandemia e o zigue-zague das medidas em vigor nos diversos países fazem com que muitos turistas estrangeiros tenham receio de viajar. Eles agora ficam muito naquela ansiedade e no receio de quererem vir para Portugal, porque eles querem, efetivamente, especialmente o Algarve, mas têm muito esse receio dessa instabilidade, que podem voltar a viver o mesmo e não querem. Sem a procura do mercado internacional, os portugueses têm ajudado a salvar o verão. Bom, comparativamente ao ano anterior, as ocupações estão sensivelmente idênticas. Comparativamente àquilo que era habitual até antes da pandemia, obviamente que estão muito mais baixas do que aquilo que era tradicional. Estamos num período em que as ocupações eram normalmente 100%, e agora rondarão os cerca de 65%. Portanto, este verão, este ano, muito em linha com o verão do ano passado, sobretudo por causa do mercado nacional. Portanto, os nossos portugueses habituais continuam a procurar o Algarve.
Ainda assim, os empresários dizem estar a atravessar uma crise sem precedentes. Naturalmente com muitas dificuldades, estamos a viver uma crise sem precedentes. As empresas estão praticamente há 2 anos com gestão deficitária e com prejuízos acumulados. Os apoios do governo acabaram por ser a boia de salvação para o setor da hotelaria e do turismo, mas nem todos conseguiram suportar os custos fixos das atividades sem o habitual volume de receitas. As medidas que foram sendo tomadas sucessivamente foram medidas a conta-gotas, insuficientes e normalmente desajustadas e desadequadas das necessidades empresariais, o que faz com que as empresas venham enfrentando de uma forma gradual situações de dificuldades económicas e financeiras, ao ponto de o número de insolvências e o número de encerramentos ter aumentado exponencialmente durante a pandemia. Viemos a defender sempre que fosse prolongada o programa de retoma progressiva, o sucedâneo do layoff. Felizmente já foi anunciada essa extensão. Também que o programa Apoiar fosse novamente reforçado para poder dar jus a esse nome, porque as empresas realmente precisam. E também temos vindo a chamar a atenção de que esse apoio é especialmente relevante no pós-verão, porque a seguir ao verão vem um longo inverno. Os parques aquáticos foram dos últimos espaços de lazer a ter aval do governo para reabrir portas. Mas ao contrário do que já vimos nesta reportagem, por aqui o negócio parece estar a correr bastante bem. Felizmente está a correr muito bem. Estávamos com receio inicialmente que os portugueses estavam a ser um bocadinho receosos face à pandemia virem para parques aquáticos, mas não, surpreendentemente hoje até estamos com o dia que já chegámos à plena lotação. Esgotámos a bilheteira, esgotámos as vendas online, portanto temos cerca de 3.300 pessoas aqui dentro, e o que é ótimo saber que temos clientes satisfeitos, felizes e que podem viver momentos de diversão, porque a pandemia trouxe tudo menos isso. Cada uma tem o seu plano específico, sendo que no parque aquilo que talvez seja o mais importante será a higienização tanto de colchões como de boias. As nossas espreguiçadeiras também estão a ser higienizadas. Temos cerca de 3 metros de espreguiçadeiras, depois claro que eles podem juntar se tiverem grupos de agregado familiar. E temos também à entrada de cada atração álcool gel para os clientes, os utentes que nos visitam. 2021 foi a altura certa para reorganizar o espaço e fazer investimentos para o futuro. Uma aposta que não seria possível sem a pandemia. Como é que foi este período em que estiveram fechados? Como é que vocês se reorganizaram? Olha, para nós não foi fácil. Houve muitos postos de trabalho que estavam prometidos, como há muitos trabalhadores que vêm sempre fazer a época de verão para nós que não os podemos dar. Mas, por outro lado, conseguimos melhorar o parque em vários níveis, coisas que se calhar noutros tempos não temos tanto tempo para melhorar e conseguimos fazer algumas obras de melhoramento. Nós temos um correga novo, que é o Mama Blast, e estamos também neste momento a construir um parque aquático indoor, que a partir de irá reabrir este inverno. O certificado digital e o avanço do ritmo de vacinação trouxeram esperança aos empresários. Uma outra forma de olhar para a pandemia, com a entrada em cena dos certificados digitais e com o avanço da vacinação. Começa o risco a ser avaliado por indivíduo e menos por território. E isso é, obviamente, um desbloqueador que leva ao seu tempo, mas que vai gerar mais confiança no consumidor. Com o mês de agosto na reta final, os algarvios só já pensam em setembro e na retoma que tanto desejam. Com o mercado britânico, esperemos nós a renascer. Eu acredito que o inverno vai ser, até ao final do ano, vai ser como o ano passado, em linha do ano passado. Também não pedimos que seja melhor, porque sabemos da realidade. À partida, a população estará maioritariamente vacinada, sendo o nosso negócio de ajuntamentos, de pessoas para pessoas, de proximidade, de festas, de contacto, e eu quero acreditar que o próximo ano seja o ano da retoma. Nossas perspectivas vão já para a próxima época turística, que se terá lugar a partir da Páscoa do próximo ano. E essa é a minha expectativa, que sobretudo a partir da próxima Páscoa as coisas normalizem
progressivamente, a partir da Páscoa do próximo ano, tenhamos uma procura já muito mais normalizada. Voltámos para Lisboa com o retrato de um Algarve mais vazio e fustigado pela pandemia, mas ao mesmo tempo com a certeza de que no próximo ano teremos histórias de quem venceu a crise para lhe contar.